esse trimestre que está encerrando. Hoje é o último culto do mês de outubro. Hoje é aniversário do Israel. Parabéns. Hoje não é dia do Halloween, não. É dia do aniversário do Israel e é o dia da Reforma Protestante. Há muitos anos atrás, um crente em Cristo Jesus chamado Martinho Lutero, um padre da Igreja Católica, ele se revoltou contra todo um sistema que estava acontecendo e ele foi ler a Bíblia. E ele leu no livro de Romanos que o homem é justificado pela fé. E ele fez as suas teses e pregou na porta da igreja. Foi um escândalo aquilo. E a reforma protestante aconteceu e por isso nós somos chamados de protestantes. Então eu quero dizer que hoje não é dia de abóbora, de demônio importado. Hoje é dia do aniversário do Israel e hoje é dia da gente celebrar a reforma protestante. Eu queria que tu ficasse em pé, eu quero orar com você. Pastor, o senhor não gosta do Halloween? Não. O senhor não gosta de abóbora? Não. O senhor não gosta de doce? Não. Eu quero pregar hoje sobre o tema: quando nós amamos o que Deus ama, nós provocamos sede na vida dos outros. E eu quero declarar que você será um provocador. Como assim, pastor? Eu vou ficar irritando as pessoas? Não. Você vai provocar a vontade das pessoas buscarem a presença de Deus. Sua vida vai provocar na vida dos seus vizinhos, na vida dos seus familiares, na vida dos seus companheiros de trabalho, na vida de quem passar pela sua vida. Você vai provocar sede, vontade de conhecer Jesus. E essa palavra Deus me deu hoje. E eu comecei a semana me sentindo decepcionado, porque pessoas nos decepcionam. Eu falei: Deus, eu não posso deixar essas situações abaterem a minha fé. E eu já aprendi um lugar onde eu sou curado. Porque sentir, a gente pode sentir decepções das pessoas. O problema é a gente permanecer com isso. E hoje à tarde eu pus meu fone de ouvido e estava lá fazendo meus exercícios. E eu me lembrei de uma canção bem antiga. Eu queria que o Edson colocasse essa canção. Eu queria orar antes da gente pregar. Essa canção diz: eu te busco com fogo em meu coração. Eu te anelo, de ti eu preciso. Eu queria que você anelasse por Deus. Enquanto eu caminhava e ouvia essa canção, o Espírito Santo falou: você vai permanecer no lugar de alguém ferido e decepcionado se você não buscar a minha presença, se você não buscar a minha face, se você não buscar o meu coração. Eu não sei se você conhece essa canção. É uma canção muito antiga, mas que já abençoou tanto o meu coração. E essa tarde ele me abençoou mais uma vez. E eu queria que você que entrou aqui, você saísse daqui abençoado também por essa canção, pela palavra de Deus, pela vida de Deus na tua vida. Então, com os teus olhos fechados, sabe, se você também chegou aqui debaixo desse sentimento: pastor, teve pessoas que me decepcionaram também, teve pessoas que entristeceram o meu coração também, teve pessoas que me fizeram mal, teve pessoas que provocaram mal na minha vida. Então eu quero te convidar a você amar o que Deus mais ama. É como você está, diz assim: responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Tome o seu assento, por favor, glorificando a Deus e com os ouvidos atentos. Pastor, o que tem a ver isso com provocar sede? O que tem a ver esse texto
com o tema que nos está proposto. O capítulo 7 do Evangelho de João vai retratar uma festa bíblica. Uma festa onde todos os judeus, até os dias de hoje, eles estão celebrando. Essa festa, ela aconteceu no finalzinho do mês de setembro. E foi exatamente no último dia dessa festa que houve um ataque terrorista ao território israelense, onde morreram tantas pessoas, e por isso todo esse movimento de guerra. E eu não quero falar sobre guerra, não quero falar sobre os princípios de um lado, os princípios de outro. Mas essa festa estava sendo celebrada em Israel, porque todos os anos, anualmente, essa festa é celebrada, chamada Festa dos Tabernáculos. Existem 3 festas bíblicas que elas ainda são celebradas, elas fazem parte da vida da igreja. Pois a festa dos tabernáculos é tida como uma das mais importantes, porque ela mostra um cenário escatológico que fala a respeito da volta de Jesus. Escuta, essa festa era uma festa que até os dias de hoje, judeus de todas as nacionalidades ascendem a Jerusalém para celebrar. Essa festa era celebrada em 7 dias. Essa festa eles celebravam porque eles estavam agradecendo a Deus por um ano inteiro onde Deus liberou uma colheita abundante para eles. E no último dia da festa eles faziam um ato onde eles oravam pedindo: Deus nos abençoe com chuva. Diferente da nossa cultura e do nosso entendimento, porque chuva para a gente, como um bom carioca, a gente não curte muito chuva, né? Tem uns que dizem: pastor, eu gosto de um friozinho. Beleza, mas ninguém gosta de chuva. Ou, e penso eu que a grande maioria não gosta de chuva. Mas para eles, numa região de um território quase que na sua totalidade deserto, chuva para eles é sinal de bênção. Quando chovem, eles fazem festa. Quando chovem, eles armazenam a água da chuva para poder fazer reuso dessa água. E eles clamavam no último dia dessa festa pedindo: queremos chuva. Te agradecemos pela colheita que passou, mas nós clamamos e celebramos dizendo: assim como o Senhor nos abençoou na última colheita, assim como o Senhor nos abençoou nesse último ano, o Senhor vai derramar chuva e vai nos abençoar no próximo ano. E eu quero profetizar sobre a sua vida que hoje a gente está aqui para celebrar o nome do Senhor dos Exércitos. E que não falte chuva sobre sua casa, não falte chuva sobre sua família, não falte bênção de Deus sendo derramada sobre a sua vida, meu irmão. Agora, pastor, como funcionava essa festa? No segundo dia da festa, eles faziam uma procissão, onde o sacerdote, muito bem vestido, pegava um frasco de ouro puro e ia até uma fonte ou um tanque chamado tanque de Siloé. Lembra do tanque de Siloé, onde Jesus manda o cego se lavar? Eles faziam uma romaria do templo até aquele tanque. Eles pegavam aquilo e todas as manhãs do dia de festa, porque a festa dos tabernáculos era uma festa onde eles faziam libações. Pastor, o que é isso, libações? Era uma oferta de líquido derramado. Eles pegavam água, depois o pessoal da limpeza aí me perdoa, eles pegavam água e faziam assim, ó. Eles derramavam no altar. E eles faziam isso todos os dias pela manhã. A primeira oferta que eles faziam, eles iam até o tanque de Siloé, pegavam a água, vinham numa romaria, e quando chegava no templo, ele derramava aquela água no altar, e eles celebravam, e eles diziam: assim como a gente está derramando essa água, Deus vai derramar chuva sobre as nossas terras, Deus vai derramar chuva sobre o nosso território, Deus vai derramar chuva sobre a nossa família. E eles profetizavam isso todos os dias. Mas no último dia da festa, era o dia mais importante, era o ápice da festa, era o momento, sabe, mais intenso da festa. O sumo sacerdote pegava a água, além dele jogar no altar, ele aspergia água sobre todo o povo. E aquele povo celebrava dizendo:
não vai nos faltar chuva esse ano. A gente vai ter uma colheita abundante. Nossos celeiros vão prosperar, porque o Senhor dos Exércitos está cuidando da nossa casa. Você está entendendo isso? Agora escuta, volta comigo lá no versículo 1 do capítulo 7. Eu quero usar esse tempo que eu tenho aqui para conversar com você sobre esse texto. O texto começa dizendo assim, versículo 1: passadas essas coisas, vírgula, está escrito assim na sua Bíblia, porque está dizendo de um tempo que passou. E qual foi esse tempo que passou? Só foi um milagre onde Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. A minha Bíblia e a sua vai falar sobre 5.000 homens, mas só eram contados homens maior de idade, casado. Ou seja, alguns historiadores, estudiosos dizem que no mínimo teriam ali 15.000 pessoas. 15.000 pessoas alimentadas com 5 pães e 2 peixes glorificam a Deus. Sabe por quê? Porque o teu pouco, o teu insignificante, aquilo que você acha mínimo, quando você apresenta e coloca nas mãos de Jesus e dá graças a Deus, um milagre acontece. Eu quero profetizar que o nosso pouco, o nosso mínimo, aquilo que a gente acha insignificante, quando eu coloco nas mãos de Deus, eu digo: Senhor, tudo é para a tua honra e para a tua glória, eu te dou graça por isso. Irmão, um mecanismo vira lá no céu e milagres começam a acontecer. E eu quero profetizar que não vai faltar milagre na tua vida enquanto você for agradecido ao Senhor. O verso 1 começa: passadas essas coisas, os milagres passaram. Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Verso 2, acompanhe comigo. Ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou em algumas versões festa da colheita, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e olha o que os irmãos dele disseram. E lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Sabe o que os irmãos de Jesus estavam dizendo? Se tu opera milagre mesmo, se mostra. Abre o teu Instagram, faz um canal no YouTube. Olha o que o versículo 5 vai dizer: pois nem mesmo os seus irmãos, escuta, quando a gente ama a Deus e Ele nos leva a amar o que Ele mais ama, ainda que tenha gente que não acredite na gente, ainda que tenha gente muito próxima que não acredite na gente, a gente não deixa o nosso coração se ferir. Tem gente que às vezes está muito próxima da gente, mas não acredita na gente. Pastor, qual o segredo? É desprezar essas pessoas? É amar o que Deus mais ama. É uma canção que a gente canta sempre aqui que diz: tem ciúmes de mim. E tem uma estrofe da canção que diz: eu não vou mais perder meu tempo com ressentimentos, porque Ele me ama. Jesus não perdia tempo com ressentimento, sabe por quê? Porque Ele entendia que Ele era amado do Pai, e Ele estava fazendo as obras do Pai aqui nessa terra. Eu quero te dizer para você: enche o teu coração do amor do Pai. E ainda que tenha gente que não acredita em você, eu quero lhe dizer que você não está sozinho. O pastor está na fila também. E a gente precisa amar o que Deus mais ama. O versículo 6 disse assim: disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não.
Escuta, de um lado tinha os irmãos de Jesus que não acreditavam nele. Do outro lado, Jesus sabia o tempo dele. Jesus sabia a hora dele se manifestar. Quando você ama o que Deus mais ama, você sabe a hora certa de você se manifestar. Primeiro lugar dessa mensagem, quando você ama o que Deus mais ama, você não deixa os ressentimentos tomarem conta do seu coração, porque um coração doente adoece o teu corpo. Eu vou repetir isso para você, que eu acho isso muito importante. Passou o mês de outubro aí, se falou sobre o outubro rosa. Escuta, tem muitas mulheres acometidas de câncer no seio, porque o coração estava doente e o corpo estourou o câncer. Então eu quero dizer para você, cuide da sua alma. Pastor, eu vou fazer uma terapia. Eu não tenho nada contra psicólogo, psicanalista, seja lá o terapeuta, seja lá quem for. Agora existe uma terapia que você pode fazer todo dia. É quando você se debruça sobre a palavra de Deus, quando você chora diante do Espírito Santo, quando você permite o Senhor abraçar você. Pastor, o Senhor está diminuindo pessoas que estão passando por um quadro de depressão, por um quadro, difícil. Não estou diminuindo. Eu estou falando que tem uma solução para essas pessoas. Tem um norte para elas. Há tempos atrás a gente atendeu uma pessoa aqui na igreja e fizemos o primeiro gabinete, fizemos o segundo. No terceiro gabinete eu falei: Cristiano, eu acho que foge aquilo que a gente entende. Eu acho que essa pessoa precisa procurar um psicólogo. Eu falei: olha, eu acho que você precisa procurar um psicólogo. Procura um psicólogo crente, vai te ajudar. Algumas coisas ele tem instrução, tem um entendimento, conhecimento, eu não tenho. A pessoa falou assim: pastor, já procurei, o psicólogo piorou minha situação. Eu queria dizer para o senhor que o senhor é meu psicólogo. Eu falei: aí o mundo caiu. Ele falou: o senhor é meu psicólogo, porque todas as vezes que eu entro no gabinete aqui para ter uma conversa com o senhor, eu saio daqui renovado, restaurado. Eu falei: que toda a glória seja dada no nome de Jesus. Eu falei: Cristiane, a gente não tem nem o diploma e nem a técnica, o conhecimento que eles têm, pois estudam para isso. Mas eu tenho alguém. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que você também tem o Espírito Santo de Deus. Você também pode trazer cura para a vida de outras pessoas. Você pode trazer, pôr azeite, pôr o remédio na ferida de alguém que está doente. Em primeiro lugar, os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mas ele sabia que ele era amado de Deus. Em segundo lugar, Jesus vai dizer: ainda não chegou o meu tempo. Quando eu amo aquilo que Deus mais ama, eu sei a hora certa de me posicionar. Eu sei a hora certa de me manifestar. Eu sei o tempo exato que eu preciso agir. E eu quero declarar que você vai saber o tempo exato de você agir. Porque a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo de falar e tempo de ficar calado. Tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. Há um tempo de Deus para todas as coisas. E quem ama o que Deus mais ama, escuta, sabe o tempo exato, sabe a medida certa. Porque a gente está falando sobre amar o que Deus mais ama, e tem gente que às vezes exagera e quer amar mais do que Deus. Eu costumo sempre falar isso, irmão. Eu não posso amar mais do que Deus. Como assim, pastor? Às vezes a gente está querendo amar aquilo que não é para ser amado. Pastor, agora o senhor deu nó. Não, às vezes a gente está querendo fazer por alguém aquilo que nem ela está disposta a fazer pela própria vida dela, irmão. Às vezes eu quero estender a mão e falar: não, sobe aqui no carro comigo. Mas não é a hora de estender a mão e falar: sobe no carro comigo. Às vezes eu estou querendo assistir a pessoa com uma cesta, mas não é a hora de assistir ela com uma cesta. Pastor, o senhor vai deixar alguém passar fome? Eu não estou falando de deixar ninguém passar fome. Eu estou falando de um tempo específico para se mover e se manifestar dentro do reino de Deus. Um dia, Xane foi viajar. Eu acho que eu falei isso aqui na igreja. Eu
fazer 48 e parece que a memória está começando a dar hambúrguer. Mas eu acho que eu já falei aqui. Xane foi viajar para Manhuaçu, eu levei ela no Novo Rio, Manu era pequenininha. Quando a gente chegou em casa com o carro, veio a vizinha desesperada. Pastor, era o senhor que tinha que chegar. Eu falei, era eu mesmo. Pastor, a vizinha está desde 3 horas endemoniada, já veio fulano de tal, já veio o pastor Ciclano, já veio o Beltrano, e ninguém tira o que tá a coisa ruim da vida dela. O senhor vai lá orar. Eu falei, olha, eu vou levar minha filha para dentro de casa, você pode esperar um pouco. Pastor, mas tem pressa. Eu falei, eu vou levar minha filha para dentro de casa, você espera. Eu entrei com a Manu era pequenininha. Eu falei, filha, senta aqui. Peguei minha Bíblia, falei, Senhor, essa guerra é para mim entrar nela ou não? Porque tem guerra que a gente está entrando que Deus falou que não é para entrar. Deus falou, pode ir. Eu falei, filha, você vai ficar aqui quietinha, que o papai vai ali resolver uma situação e já volto. Irmão, Satanás é tão sujo, que ele quer botar, situações no nosso coração. Peguei minha Bíblia, estava me dirigindo para casa. Quando eu botei o pé na escada, a moça estava lá endemoniada no 2º andar. Quando eu pus o pé na escada, ela começou a gritar, ele não. Eu falei, Satanás, você está repreendido, querendo botar orgulho no meu coração. Ou eu, ou qualquer pessoa que esteja debaixo do sangue do Cordeiro e tenha autoridade do Espírito Santo pode te mandar embora. Eu nem entrei na casa, no parapeito eu falei, demônio, você vai sair em nome de Jesus. A menina caiu no chão. Eu falei, olha, você precisa procurar uma igreja, você precisa de alguém para cuidar de você, você precisa ser acompanhada. Desci, fui para casa. Não fiquei esperando, não fiquei falando com ninguém, eu cumpri minha missão. Aí alguém bateu lá na porta de casa, passou alguns dias, pastor, tem alguém endemoniado. Aí esse dia eu não estava ligado, irmão, não estava vigiando na terra não. Peguei a Bíblia, botei uma calça, botei a roupa de pastor, e aí vamos lá, onde é que é? Quando eu saí na rua, Deus falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu falei, irmão, onde é que é? Ele falou, não, a gente vai ter que pular o muro aqui. Eu falei, pô, irmão, olha a minha condição. Agora eu tô firme lá todo dia lá, irmão, fazendo exercício. Mas eu não estava assim, não. Eu falei, santo, olha a minha condição. Tu acha que eu vou pular o muro para expulsar um demônio? Primeiro, a gente vai quebrar um princípio, pular o muro. Eu não estou entrando pela porta legal. Quem pula muro é Satanás, irmão. Não, pastor, é uma vida. Eu falei, querido, não é assim que Deus age não. Se você quiser pular o muro, boa sorte. Nem falei, vai com Deus. Falei, boa sorte. Essa guerra não é para mim entrar não. O irmão entrou, se lascou todo. O demônio tripudiou da vida dele lá dentro. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando eu estou amando a Deus, e eu estou amando o que Deus mais ama, eu sei o tempo exato de me manifestar. Eu sei me posicionar. Eu sei quando é a hora de falar para alguém, olha, Jesus ama você. Eu sei também quando é a hora de parar de falar. Porque às vezes a gente ama mais as pessoas do que Deus ama as pessoas. A gente quer amar tanto. Escuta, não é amar da medida que Deus tem colocado no nosso coração para amar as pessoas. Você consegue entender o seu pastor? A Bíblia diz que Jesus entendia, ele falou, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Dá um pulo lá para o versículo de número 14. Todo mundo está na festa e começam a falar na festa sobre Jesus. Alguns falavam, diziam assim, ele é bom. Outros diziam, acho que ele não é tão bom assim. Mas ninguém falava claramente, porque todo mundo tinha medo do Império Romano na época. E aí no versículo 14, Jesus chega no templo, corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e fazia o quê? Escuta,
Jesus sobe ao templo e faz o que ele sempre fazia: ou ele pregava ou ele ensinava. E nesse meio tempo, entre pregar e ensinar, ele curava as pessoas e fazia milagres. O enfoque do ministério de Jesus não era a operação de milagres, apesar de acontecer milagre após milagre, mas o enfoque do ministério de Jesus era ensinar. Como assim, pastor? No lugar onde ele nasce, em Nazaré, diz que os milagres foram poucos. Não era porque Jesus não estava na unção, era porque o povo não acreditava nele, porque achava que ele era o filho, sabe de quem? Do José e da Maria. Esse é o menino do José e da Maria. Isso aí não pode fazer milagre. E sabe o que Jesus fez? As cidades circunvizinhas, Jesus passou ensinando, porque o ensino é um antídoto contra a incredulidade. Eu quero te dizer que Jesus tem nos ensinado aqui para você não ser uma pessoa incrédula, para você não ser uma pessoa cética, para você não ser uma pessoa que desacredita do poder do Espírito Santo. Por isso nesse altar tem sido ensinado para quê? Olha o versículo de número 15: então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Escuta, quem ama o que Deus ama sempre está disponível para ensinar ao outro. Você ama o que Deus mais ama, você vai estar sempre disponível para ensinar. E sabe qual é o ensino que Jesus quer que você traga? Não é um ensino teológico, não é um estudo bíblico, não. As pessoas não estão necessitadas de um estudo bíblico, elas estão precisando que você seja um estudo. Elas estão precisando que a tua vida seja um ensinamento prático, diário, todos os dias, meu irmão. Porque tem gente que saca um versículo após o outro. Ele sabe falar porque João 3,16 diz isso, porque em João 3 não sei quanto diz isso, porque o Salmo diz isso, porque às vezes o cara nem respira e fica. Escuta, as pessoas não estão precisando de uma máquina decorar a Bíblia. Elas estão precisando que você, ao viver a Bíblia, a sua vida seja uma mensagem para elas. Elas estão querendo ler a Bíblia através da sua vida, Rafael. Elas querem ler a Bíblia através da minha conduta e da tua. Porque falar texto bíblico, se você pegar um curso de memorização, você memoriza tudo e começa a falar, vai ter gente: uau, ele está na unção, meu Deus, que poder. Escuta, meu irmão, memorizar é muito fácil. Viver é o nosso desafio diário. Seja a Bíblia que as pessoas precisam ler. Não bata no ombro de quem está do seu lado, diz assim: seja a Bíblia que as pessoas precisam ler. Ah, deixa eu te perguntar, irmão, e aí esquecendo, o que as pessoas estão lendo da tua vida? Quando olham para você, o que elas leem? Às vezes a gente é muito romântico aqui dentro da igreja, dentro do templo. Escuta, a gente precisa ser crente. É quando as pessoas leem a nossa vida. E ler a nossa vida, irmão, não é coisa de cigano de dar a mão, não. Ler a nossa vida, elas vão ler a sua conduta. Quem você é. O que você manifesta, o que você revela, o que sai da sua vida, o que está saindo de você. Tem gente que, se você apertar, sai até palavrão, você acredita? Não precisa nem apertar muito, irmão. Só fizer assim um beliscão, já sai um fedor. Tem gente que passa por uma prova, não é nem prova, é teste. Quando eu estudava, a prova tinha um peso, o teste tinha outro. O teste tinha um peso sempre menor. Escuta, tem gente que não está nem passando nem pela prova ainda. Está só naquele testezinho que o professor deu só para dar uma avaliada na turma.
E ele já está falando: eu vou embora. Se Jesus não fizer isso, tu não é Deus. Porque está escrito lá. Está precisando amar o que Deus mais ama. Está precisando amar. Está precisando conhecer o que é o amor de Deus. Está precisando entender o que é o amor de Deus. Eu recebi um vídeo hoje no meu celular. Um camarada que era membro de um grupo terrorista, e ele ouviu a voz de Jesus e falou: quem é você que fala comigo? A voz falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele: mas eu não te conheço. E a voz de Deus falou: e eu te perdoo. O cara rendeu a vida para Jesus. Sabe por que a voz dele continua falando? A voz dele continua ecoando. A voz dele está falando aqui com a gente, irmão. Todo culto nesse lugar, todo culto, a voz de Deus está gritando. E Ele está falando porque Ele está nos ensinando. E quando Ele nos ensina, a gente fica maravilhado. Os judeus ficaram todos maravilhados. E alguns diziam assim: mas como é que ele sabe essas letras se ele nunca estudou? Verso 16, acompanhe comigo. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele. Escuta, quando as pessoas disserem assim: mas como é que você sabe isso? Não peca não, irmão. Porque tem uns que desvia nessa hora. Não pode receber elogio. Ele recebe um elogio e desvia. Caramba, Deus falou comigo através da sua vida. É porque eu estou estudando muito, estou orando, estou indo 7 vezes no monte, estou dando 7 piruetas para trás. Ah, vigia, varão. Deus está usando a sua vida, só dá glória para Ele. Quando alguém fala assim: pastor, aquela mensagem que o senhor pregou aquele dia abençoa a minha vida, eu falo assim: glória a Deus. Irmão, sabe o que eu faço? Eu deleto aquilo da minha mente. Passou um tempo, alguém falou isso para mim: pastor, aquela mensagem, pastor, mas fez isso, fez aquilo outro, e tanta coisa boa na minha vida, pastor. Eu falei: glória a Deus por tudo isso. Quando a pessoa acabou de falar, eu apaguei, irmão, esqueci. Passou algum tempo, a pessoa falou assim: pastor, o senhor lembra aquele dia que eu falei com o senhor? Eu falei: caramba, não lembro não. Pastor, mas eu falei com o senhor. Eu falei: desculpa, não lembro, mas o que você falou? Não, falei da mensagem e tal. Eu falei: glória a Deus. E apaguei de novo, irmão. Porque eu sei como é o meu coração. Eu sei quem eu sou. Eu sei que se eu ficar falando: a pessoa falou isso para mim, Cristiane, a pessoa falou isso para mim, Cristiane, a pessoa falou isso para mim, Cristiane. Irmão, eu começo a inflar. E eu decidi que toda a glória na minha vida é para Ele, todo louvor é para Ele. Que nessa casa toda a glória seja para Ele, todo louvor seja dado ao nome dEle, irmão. Você está entendendo isso? Dá um pulo lá comigo, vamos lá. Versículo de número 25, eu vou terminar minha mensagem. Eu sei que tem gente que está igual aquele texto, né? Os seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Deus vai te dar muita coisa hoje quando você dormir. Verso 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é esse aquele quem procuraram matar? Eis que ele fala abertamente e vocês nada dizem? Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este de fato é o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vós não conheceis.
Escuta, os guardas são enviados para prender Jesus no templo. Jesus está ensinando para a turma. E aí tem a galera dos incrédulos que diz assim: aí, esse aí é o Jesus, vocês não vieram prender ele. Ele está falando abertamente, por que vocês não prendem ele? Escuta, irmão, há um tempo, eu já falei aqui, mas vou repetir para você. Tem um tempo para todas as coisas. Os caras foram prender Jesus, mas ninguém conseguia colocar a mão nele. Sabe por quê? Porque ainda não era chegado o tempo. Eu quero te dizer que quando chega o teu tempo, nada pode parar. E quando também não chega, meu irmão, você pode fazer todo o esforço que for possível, mas se não é o teu tempo, meu irmão, nada acontece. Você está entendendo isso aí, sim ou não? Agora vamos dar um pulo lá para o versículo de número 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede... Lembra que eu falei que no último dia da festa era o dia mais importante? O sacerdote ia lá, pegava a água do tanque de Siloé, derramava no altar e depois jogava no povo. No último dia, Jesus, vendo o pessoal tudo com sede daquela água, Jesus diz assim: levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero te dizer, querido, sabe, se você crer em Jesus, da tua vida vai começar a fluir rio. Às vezes a gente está buscando água de tanque, água de poço, quando tem um rio de vida para fluir através da sua vida, querido. Não se limite a um copo de água quando tem um rio de Deus. Não se limite a pequenas coisas quando Deus tem coisas ilimitadas para fazer na sua vida. Agora escuta, Jesus estava ensinando no templo, os guardas estavam ouvindo. Jesus se levanta no último dia da festa e quem está ouvindo? Os guardas estão ouvindo. Os caras estavam lá, mas não conseguiam se mover. Escuta, eles estavam paralisados. Sabe por quê? Porque a voz de Jesus, eles vão dizer no verso 46: nunca ninguém falou igual a esse homem. Porque quando eu amo aquilo que Deus mais ama, e eu amo a Deus, e eu faço a vontade de Deus, quando eu abro a minha boca, as pessoas ficam assim: eu nunca ouvi isso. Fala mais. Uma vez eu estava passando por um momento tão difícil, eu não conseguia ver luz, nem no fim do túnel, nem no início do túnel, eu não via luz em canto nenhum. E falaram assim: olha, o pastor fulano de tal vai estar falando para alguns pastores numa casa, você quer ir? Eu falei: estou indo agora. Meu irmão, fui para aquele lugar, mas eu tinha tanta fome. E aquele pastor começou a falar, e ele falou 30 minutos, 40, 1 hora. Quando chegou 1h20, ele falou assim, parou do nada. Eu derramando lágrima, chorando. Ele falou: gente, eu estou cansando vocês. Eu por dentro falei assim: não para não. É tudo que eu estou precisando ouvir. E eu quero profetizar que da tua boca vai fluir um rio de água viva. Sabe aquela pessoa que senta do teu lado no BRT, aquela pessoa que senta do teu lado no tua repartição de trabalho, no teu local de trabalho, sabe aquele amigo, aquele vizinho, ele vai falar assim: não para de falar não, porque quando você fala, eu sinto uma paz no meu coração. Quando você fala, sabe, todo aquele medo que eu estava sentindo vai embora. Quando você abre a boca para falar, aquilo que estava me oprimindo, me larga, me solta. Eu sinto uma liberdade quando você fala. Sabe, aquela crise de ansiedade, aquela palpitação, aquele problema desaparece porque você fala de um jeito que eu nunca ouvi ninguém falar. E você vai dizer, sabe o que? É a voz de Jesus que está falando ao teu coração. Eu quero te dizer que eu e você, a gente precisa sair daqui para provocar essa sede nos outros. Esses guardas, eles ouvem Jesus no templo, não conseguem botar a mão em Jesus. Agora Jesus está falando do último dia da festa. Olha, vocês têm sede? Vocês querem a água do sacerdote? Quem vem a mim vai beber de uma água que não vai acabar nunca. Essa água do sacerdote já acabou, mas aquele que crê em mim, do seu interior vai fluir um rio de água viva. Os guardas olhando: cara, ninguém fala igual esse cara. Eu nunca ouvi ninguém falar igual ele está falando. Só que os guardas têm que voltar para dar relatório. Olha o que diz o texto, versículo de número 45.
Você está comigo aí, sim ou não? Eu vou terminar agora para você ir para casa. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram a pergunta: por que não os trouxeste? Por que não o trouxestes? Verso 46, a resposta dos guardas. Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Irmão, pensa, aqueles guardas 4x4, aqueles armários, armado com toda a truculência. Vamos prender ele hoje, vamos. Quando chegam no templo, Jesus está ensinando. O comandante da companhia: vai lá, sargento. Sargento em lágrimas: não consigo. Vai você, soldado. Ninguém fala igual esse homem fala. Irmão, aqueles brutamontes não aguentaram com a voz do Senhor. E eu quero te dizer que a voz dele está ecoando aqui nesse lugar todo domingo e toda terça-feira. E eu quero dizer que não tem demônio que vai resistir à voz do Senhor nesse lugar. Não tem cadeia que vai resistir à voz do Senhor nesse lugar. Não tem principado, não tem potestade, não tem governador desse mundo tenebroso que vai, sabe, resistir à voz dele nesse lugar. Porque a voz dele é como o som de muitas águas, mas também é como o som de trovões e relâmpagos. A voz dele é poderosa. O salmista diz que a voz dele estremece os montes. Você já viu um monte estremecer, meu irmão? A voz do Senhor é poderosa. E eu quero declarar que a voz do Senhor poderosa vai provocar sede na tua vida, mas a voz do Senhor, que também é poderosa, vai destruir os teus inimigos e os teus adversários. Se você crê, fique de pé adorando ao nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar para que você ouça essa voz. Eu quero orar para que você ouça essa voz, meu irmão. Sabe por que eu ouvi essa voz hoje de tarde? Eu estava em cima da esteira caminhando. Eu botei essa canção e comecei a adorar a Deus. Caminhando, suando, pingando, igual um desesperado. E daqui a pouco essa voz começou a falar no meu coração. Eu falei: Deus, aqui não. Eu não posso chorar aqui na academia. Esses brutamontes grandão vai olhar para um gordinho chorando. Vai pensar: esse gordinho está sofrendo para perder peso. Falei: Deus, aqui não, Senhor. Aqui não. Acelerei para começar a correr, para aumentar a adrenalina, para não poder chorar. E quanto mais eu corria, mais a voz dele falava: você precisa anelar pelo meu espírito. Você precisa ansiar pela minha presença, meu filho. Porque se você ansiar pela minha presença, as decepções que você tem vivido nunca serão suficientes para lhe parar. Nunca serão suficientes para te ferir. Bem pelo contrário, quando alguém fizer algo para te ferir, você vai estar sempre pronto a perdoar. Você vai estar sempre pronto a amar. E se for necessário, você vai estar pronto para andar mais uma milha. Porque se você ama o que eu mais amo, e se você me ama, você não vai ter um coração adoecido, você vai ter um coração curado.